E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. Vocês vão entender perfeitamente. Vou colocar uma imagem aqui que vocês vão entender melhor. Segundo muitos portais, existiam duas alas na casa: os filhos queridos e a ralé. Repito, segundo o que muitos portais colocaram e também está nos autos do processo. Duas alas: a família e os adotivos. E havia uma divisão. E nessa divisão existiam alguns adotivos que subiam e chegavam a um patamar justamente de adotados, ou quase. Na mente deles, eles eram nivelados no mesmo nível. Eles passavam a se medir na mesma faixa etária. Mas não era assim. Eu vou mostrar o porquê. Vocês sabem que uma imagem diz mais do que 1000 palavras, né? E vocês sabem que eu me amarro em ponta solta? Oh, eu me amarro. E eu não deixo ela solta, não. Isso daqui, modéstia à parte, eu não vi nenhum canal, fora o canal André Carpano, comentar isso. Eu nunca vi ninguém comentar. Essa imagem aqui está no perfil da Marzi, e essa imagem diz mais do que 1000 palavras. Por quê? Olha só. Essa imagem que foi registrada, postada no seu Instagram, no dia 13 de setembro de 2018, exatamente 8 meses antes do ocorrido. 6 não, 8 não, dá 9 meses, né? Antes do ocorrido, uma gestação. Essa imagem diz muita coisa, mas diz muita coisa. Primeiro, pelo seguinte, você percebe que essa foto foi proposital. E por que eu afirmo que essa foto foi proposital? Olha só, o público que está aqui atrás, nessa imagem que foi tirada na igreja de Flor de Lis, tirada lá de cima do púlpito, do altar. As pessoas estão olhando para uma direção. E diga-se de passagem que quem está aqui ao lado, Carlos Ubiraci, também olha na mesma direção que essas pessoas. Porém, Flor de Lis e Marzi não olham na direção que todo mundo está olhando, ou seja, foi uma foto intencional. Esse registro dessa imagem foi algo intencional. Na legenda está aqui, minha rainha. E Marzi aos pés de Flor de Lis, e Flor de Lis agindo como uma deusa, uma rainha, uma magnânima, alguém que fez uma lavagem cerebral em uma pessoa para que a pessoa a siga cegamente. E assim eu concluo essa primeira parte dessa análise sobre essa imagem, dizendo que essa foto foi proposital para mostrar o quanto essa jovem idolatra cegamente Flor de Lis e está de joelhos aos seus pés. Você vê aqui que ela está com uma camisa do evento, sim. Não dá para saber se realmente é desse ano ou não, mas pelo fato da data, acredito que seja, sim, 2018, justamente o sim que teve algumas profecias e palavras reveladoras. Agora vamos para a segunda parte do que eu não posso deixar de avaliar nessa imagem. O que eu não posso dar importância. Existe uma coisa aqui que é ímpar. Existe um detalhe que é ímpar. Além da submissão da Marzi aos pés de Flor de Lis, como se fosse uma escrava, nós temos ao lado a imagem de um outro escravo. E eu, quando me refiro escravo, eu não estou dizendo escravo no sentido pejorativo da palavra, de que eu estou ofendendo a pessoa, mas estou dizendo dentro do sentido, do contexto do que está nos autos do processo.
porque o próprio Carlos Ubiracy, um homem formado com mais de 40 anos de idade, que se dizia ter saído do mundo do crime, ser um ex-vida louca, como diz Mano Brown, Dimas, né? Ele era um ex-vida louca, um Dimas da vida, tomar uma panelada na cabeça desta senhora e ainda repartir o seu lucro, o seu salário com ela. Aí você fica a questionar junto comigo. Por que esses dois aparecem nessa imagem ao lado de Flor de Lis? Isso aqui tem muito a dizer. Essa imagem diz mais do que 1000 palavras. Essa imagem nos confirma que aquela... Sabe? Aquele na casa de Flor de Lis, a família dela e os filhos adotivos, que eram uma classe inferior, nisso daqui você separa quem é quem. Aqui você separa os filhos de Flor de Lis, filhos biológicos, são de uma classe superior que jamais vão descer. Os filhos afetivos, alguns, uma grande maioria está num nível muito abaixo. E alguns que conseguem subir um degrau, eles se marcam em alguns momentos. Essa imagem registra justamente os dois que são os servos mais leais, mais fiéis e mais cegos à Flor de Lis. Carlos Ubiracy foi preso, e muitos canais não sabem explicar isso. Você vai perguntar e não sabe explicar, porque está voando na informação, não entende dos autos do processo. Ele foi preso justamente porque ele era o cara encarregado de cuidar da comida do Anderson do Carmo. Por isso que ele permaneceu preso por um longo tempo. Já a Marzi tem uma confissão dela, sim, que saiu, inclusive lá no Podia. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. BBT, dá aquela força para nós, para a gente colocar aqui a confissão, porque quando a gente fala, tem gente que diz que é mentira, que é fake news. Então a gente tem que mostrar a notícia. Inclusive, a notícia foi o que me salvou do meu canal deletado. Sim. Vamos lá. Ó, estão vendo aqui a matéria, está falando o quê? Filha afetiva e neta de Flor de Lis deixam a prisão. Tem até imagens dela quando olha para sua família. E o jovem está aqui do lado, daqui a pouco eu vou comentar isso daqui. Tem mais imagens, você vê elas descendo. Ela não está emocionada porque viu o jovem e porque está com a Rayane.